E aí, minhas patroas? Tudo bem com vocês? E aí, amiga, tudo bem? Tô bem, e você? Animada pra esse episódio de hoje? Sim, sempre animada pra ver vocês, viu, gente? Pra vocês terem a gente também. Pra gente se ver, pra gente se encontrar, né, amiga? Sim. E a gente voltando com tudo Ai, tô agora amando. nessa nova temporada. Vocês estão gostando, gente? Elas têm que estar gostando, não tem opção de não gostar, tem? Achei tóxico. Não tem opção de não gostar, não. Inclusive, já curte, se inscreve no nosso canal, já segue a gente nas redes sociais. Sim, por favor. Pelo amor de Deus. A gente vai deixar tudo aqui pra vocês também na descrição do nosso vídeo. E, amiga, tá pronta pra receber a nossa convidada? Eu tô. Hoje a gente vai receber uma convidada maravilhosa, mais conhecida como Camila Frota. E ela vai falar sobre Deus, família, maternidade e empreendedorismo nas redes sociais dela e também com a gente aqui no episódio. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, meninas. Fiquei Tá muito ansiosa, feliz tranquila. com o convite. Ai, que bom. A gente sempre fica um pouquinho ansiosa, né? Vai ser Primeira tudo. vez. Mas muito feliz. Acompanhei a primeira temporada. Achei Amo. o máximo. Que seguidora Sou assídua. seguidora. E adoro o trabalho de vocês duas, inclusive. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É A um gente prazer te agradece. receber aqui. Você vai ver que vai passar muito rápido. rápido. Não precisa ficar Bater nervosa. papo. Sim. É Até fácil porque, demais, né, amiga, assim, são muitas pautas que a gente Sim. tem pra falar Pautas, hoje. muitas pautas. Inclusive, vamos começar com a pergunta mais polêmica, eu acho, da noite. Por que fechar Camismake? Eu acho que é a pergunta que eu Que você mais escuta. Onde Já eu faz vou? quanto tempo que você fechou a Fez câmera? 2 anos. 2 anos. Já? Até hoje 2 recebe. anos. Amigo, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E até hoje eu recebo gente. Ai, por favor, volta com a loja. Você, gente, meu Deus. Ai, Jesus. Então, foi algo não planejado, mas que eu acredito que estava no coração de Deus pra mim. Assim como ela começou de uma forma não planejada, eu nunca sonhei em ser dona de loja. Então, aconteceu. E da mesma forma que aconteceu, eu vi a mão de Deus me direcionando para esse ciclo de encerramento. Quando eu engravidei, eu nunca pensei em fechar a loja. Do seu mais velho. Do meu mais velho, meu primeiro filho. Então, tanto que na época da loja e tal, eu sempre fui workaholic, gente. Eu lembro. Você lembra, né? Loucamente. Trabalhava até madrugada, se deixar. E eu amo. E aí, todo mundo perguntava, você vai engravidar e tal? Eu falei, gente, não cabe um filho no meu espaço de tempo. Não tem espaço pra mim. Só ter se um tivesse filho. 72 horas num dia. E olha lá, né? E aí, quando eu engravidei, eu pensei, gente do céu, E agora? com 7 dias eu quero voltar a trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar. Eu falei, meu Deus. Aí, foi passando loja a era sua gestação. paixão também, né? Era. Assim, E era sua cara, né? Sua identidade. era a minha identidade. A loja, a Camis Makes era a Camis, né? Não tinha como desvincular. Então, quando eu engravidei e aí foi passando, eu falei, não, quero ficar só uns 30 dias. Tipo, Foi mudando. Já foi mudando, a cabeça. né? E aí, Foi meu filho aumentando. nasceu. Quando meu filho nasceu, quem é empreendedor sabe, gente. Ele nasceu numa quarta noite. Na segunda, eu já estava no celular trabalhando. Trabalhando. Não tinha como, né? Como eu disse, a loja era minha cara e eu precisava, de alguma forma, estar presente, nem que seja offline. E aquilo pra mim foi meio assim... Eram muitas emoções de uma vez, né? Puerpério, tudo. Tudo. Novo. E com 45 dias, eu voltei pra loja física. Com 45 dias, eu tive que deixar meu filho ir trabalhar. Neném. Já tava lá presente. Ele tinha acabado de deixar de ser recém-nascido, né? Não tinha nem 2 meses. E aí eu voltei, né? E eu já voltei mudando a loja de lugar. Ah, é mesmo. Eu lembro que você realmente fez uma mudança. Nós ficávamos num prédio comercial e surgiu a oportunidade de ir pra uma loja de rua, maior, mais ampla. Meu marido falou, vamos. Eu falei, uai, vamos. Então, bora. Só que no meio de tudo isso tinha um bebezinho, Sim, eu tava o puerpério. aprendendo a ser mãe, o puerpério. Eu falo para minhas amigas que meu primeiro puerpério eu não tive tempo pra ter.
Você nem lembra. Ai, gente, nem sei. Ai, como que foi isso? Eu falei, não sei, Não sei, gente. Foi acontecendo, foi vivendo. Sobrevivi. Desse jeito. Ah, tinha dia que você chorava, mas aí não tinha muito tempo de chorar, você já ia fazer outra coisa. Chora aqui de um lado, já passa a maquiagem aqui no Tipo story assim, do ah, outro. já vamos aproveitar e chorar tudo junto? Aí fazer um conteúdo também, gente. Olha só que... Essa base Não é sai. ótima, gente. Não sai com sai, lágrimas. Enfim, e aí mudei de loja, mudei o espaço da loja, e aí veio reforma, veio atraso da obra, veio loja fechada, vendas caindo porque a loja estava fechada. Tive funcionária que saiu, então eu precisei ficar sozinha. No meio disso tudo, Puro assim, suco do sabe? caos. O puro suco do caos. Meu marido super... Tentando ali. ele foi, assim, os braços que eu não pude ser no momento, né? Ele era representante comercial na época, então ele tinha mais flexibilidade de horários. E aí, no meio dessa reforma de loja e tal, eu parei um dia e falei assim, eu não quero abrir essa loja. Jura? No meio da reforma, eu pensei, eu não quero. Mas ao mesmo tempo eu falei, meu Que eu Deus faço do céu, o que eu Meu vou fazer? Deus. Não dou conta. E aí era tipo, fechar a loja naquele período era uma coisa que me massacrava. De tipo assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu sou a Camis Makes. Não passava pela sua cabeça ser mãe em tempo integral. Não existia essa possibilidade. Até porque, eu gosto de falar isso, eu não venho de um histórico familiar que isso é normal. Eu sou a primeira da minha família que fiquei por conta dos meus filhos. Já foi completamente oposto, né? Tipo, as minhas amigas, eu não tenho. Eu fui uma das primeiras das minhas amigas a parar tudo e me dedicar aos filhos. Então, não é algo que foi, eu quero, romantizava isso. Não, gente. Você nem conhecia isso? Não sabia como que era isso. Porque eu sempre trabalho desde os meus 17 anos. Não existia essa possibilidade na minha cabeça. Tanto que as minhas clientes da época falavam assim, Camila, você fala que vai tirar um resguardo e tal. Duvido, você é louca por trabalho. Meus amigos falavam, você é louca por trabalho, você não dá conta de parar. E aí, então, nesse meio da reforma... Deus, vamos Deus, vamos ver se eu vou Deus tá vendo querendo. tudo Ai, isso. tô amando. Deixa eu ver se é isso mesmo que tá aqui. E aí e passamos a reforma, fizemos reinauguração e vamos com tudo. Tudo de novo e tal. E correria que aí eu deixava. Graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio sensacional. Então, minha mãe, minha tia, minha irmã sempre tiveram disponibilidade para cuidar do meu filho. Então, eu não precisei deixar com nenhum desconhecido, que davam... Pior ainda. Eu lembro que com 45 dias que eu deixei ele com a minha tia, ela falava assim, ele dormiu a tarde inteira no meu braço, porque ele é muito pequenininho, eu fiquei com dó de pôr ele no berço. Você me odeia? Não, Aí me odeia. eu falava, ela, agora o problema é seu à noite. Eu falei assim, nossa, tia, mas ele é tão pequenininho. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele foi super tranquilo. Mas, pra gente ter noção, ela olhava e falava assim, Camila, você tinha que estar com ele, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo entendia que eu precisava trabalhar, né? Então, todo mundo se dispunha a me ajudar nesse sentido. Mas era uma logística louca, porque aí leva menino, e busca menino, e vai pra loja e tira o leite. Não, tirar o leite foi um negócio que também, tirei um leite uns 3 meses, por fim eu falei assim, não dou conta, vamos pôr uma fórmula aqui no meio, porque eu tava no meio da reforma. O leite seca, né? Também com estresse. Meu peito empedrava, doía. E aí eu falava assim, gente, isso aqui já tá ficando. E aí eu acordava de madrugada pra poder tirar o leite, pra ele poder ficar. Foi ficando muito pesado. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu mandei mensagem pra pediatra, vamos inserir uma fórmula aqui. A hora que ele estiver comigo, ele mama no peito. A hora que não for, fórmula. Sim. Deus fez. Pra isso, né? Tá aí pra isso. Vamos tá usando, Tá né? certo pra mais da metade da população. Não, eu não sou extremista com nada. Sim. Então, se que facilitar a sua precisar, vida. o que precisar, sim. Eu sei dos milhares de benefícios da amamentação exclusiva, mas eu também sei dos meus limites. Da vida real, né? Então, eu optei por inserir a mamadeira, né? Porque aí eu conseguia deixar ele com o coração tranquilo. Não de, ai meu Deus, será que o leite que eu deixei vai dar? Porque aí eu não tava nem 100% com ele, nem 100% na loja. Aí, o que tava resolvendo? Sim. Nada. Então, foi essa loucura. E quando abrimos, seguimos e vida que segue, eu tava, né?
como eu disse, eu não tava nem 100% em um, nem 100% em outro. E pra mim, a loja era um filho. Eu sempre falo que a Camis Makes foi minha primeira filha, porque uma empresa, você já Sim. teve loja, demanda tudo de você. tudo. É um filho. E aí, eu não tava nem dando conta, sabe? Eu não tava me sentindo plenamente inteira, nem pra loja e nem pro Theo. E aí, eu comecei a pensar, a questionar, né? E aí, no meio disso tudo, meu marido passou por uma transição de carreira. Ele me ajudava muito na loja, só que aí ele passou por essa transição de carreira, então ele precisou ficar ausente. Então, eu precisei É um babado. assumir funções que antes estava por conta dele. Né? Foi uma benção a transição que ele fez, né? Ele era representante comercial e ele foi para a área de imóveis, né? Corretor de imóveis. Inclusive, podem comprar imóveis com meu marido. Inclusive, Lá no meu Instagram. lá no meu Instagram pode comprar. Mas ele passou por essa transição que eu também via que era uma coisa que ele precisava. Ele se dedicou muito tempo ao meu sonho, que era a Camis Makes. E ele estava desejando algo novo, então quando ele falou, nós abraçamos a oportunidade. Da mesma forma que ele apoiou meu sonho, eu apoiei essa decisão dele. Então, eu precisei me dedicar. Deus mandou uma funcionária maravilhosa, então consegui me organizar melhor ali, porque eu tinha que gravar conteúdo, atender, fazer pedido, organizar o financeiro. Cuidar da casa do Cuidar da Pereirão casa do meu da Camis filho, Makes. do meu marido. do filho da sua sogra. De todo Que, mundo. que dá mais trampo. O mais. Enfim. E tinha eu, mulher. Sim. Sim. Que a gente Tinha deixa por último. Eu, Né? filha de Deus. E onde que tava meu relacionamento com Deus, com tudo isso, sabe? E aí eu fui meio que me perdendo e ao mesmo tempo tentando me encontrar. Então, foi um processo. Eu falo assim, foi um processo. Não foi tipo um trem da noite. Não foi. Não foi do nada. Assim, a informação foi do nada, né? Tipo, cheguei um dia e falei, olha, gente, o ciclo se encerra e nós vamos encerrar. Mas, igual a funcionária que trabalhava com a gente, ela ficou sabendo um mês antes. Né? Eu reorganizei. Eu conversei com todos os nossos fornecedores. Até porque não estava numa época fácil financeiramente da empresa. E aí eu fui começar a colocar no papel, sabe? Só que sempre que eu pensava em fechar a loja, eu pensava, gente, mas e eu? Sim. E a Camis? Quem é a Camis? Tem a Camis Makes? Vou fazer o quê? Isso me martirizava, gente, de uma forma... Porque todo mundo olhava pra mim e falava, não, a Camis da Camis Makes. Eu tenho amigos que me chamam de Camis Makes até hoje. Sim. Não, o erro que a gente entra também. É difícil falar. Na hora que a gente tava escrevendo É difícil roteiro, eu falei, não gente, falar Camis Camis. Makes. Eu falei, não, mas não é Camis Makes. Peraí. É difícil, porque vinculou de uma forma que eu virei a marca. Aham. E aí eu pensava, e agora? Não tem como. E aí veio introdução alimentar. E aí meu filho, é aquilo na maternidade real ideal. Na minha maternidade ideal, eu ia oferecer alimento. Ele ia começar a comer, pronto, vida que segue. É isso. Tão fácil, eu como? Ué, é igual dormir, tá com sono, dorme. Ai, sonho. E aí a introdução alimentar dele foi caótica. As frutas ele aceitava, mas almoço e janta ele não aceitava nada. E aí eu levava ele pra loja alguns períodos, então às vezes eu precisava oferecer almoço lá na loja e tal. Graças a Deus na nova loja tinha cozinha, dava pra separar. Só que aí começou a ficar uma coisa que eu pensei assim, gente, e aí, será que ele não tá comendo? Que é porque eu não tô dando na hora certa ou por conta do ambiente? O que que é? E aí já começa a culpa da mãe. Então aí foi virando um monte de coisa. Eu lembro de um dia chorar lá na loja porque ele não tava comendo. E aí ele tinha consulta com a pediatra. E meu marido fala, calma, tá no tempo, não sei o quê. Aí eu cheguei na pediatra e ela me deu uma bronca. Ela, você precisa oferecer em todos os horários, ainda que ele não coma. Nossa, te destruiu. Aí eu, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí eu sentei com meu marido, sentei com a nossa colaboradora. Falei, olha, a partir de hoje eu vou chegar na loja depois do almoço. Porque pelo menos a refeição do almoço eu preciso começar a inserir. Isso, geralmente, introdução alimentar começa com 6 meses, né, gente? Ele foi começar a comer de verdade com quase 10. E na internet, parece que não existia isso, não. Todos os meninos que eu via na internet... 6 meses, deu 6 meses, tá comendo. Tá quase pegando com o garfo, comendo, né?
tal da comparação. Tá vendo que várias coisas foram minando a minha mente, né? A culpa, a comparação, o peso, a sobrecarga. Então, várias coisas. E aí eu cheguei num ponto que eu tava muito cansada. Muito cansada, tipo... Cansada de não ver, de querer pensar em algo pra loja, mas ao mesmo tempo tá cansada. De não ver muita perspectiva, de perder o brilho. De falar assim, uau, vou pra loja porque hoje vou fazer isso. Ai, aí eu pensava, nossa, tem que ir pra loja de novo. Se tornou um fardo, né? Eu não digo que se tornou um fardo, mas foi ficando... Foi perdendo o sentido. Sim. O propósito. Porque o meu propósito nunca foi ter uma loja de maquiagem. O meu propósito era transformar mulheres através de maquiagem. E aí eu não estava conseguindo fazer isso. Lógico que a gente tentava o máximo através do atendimento e tal, mas até transmitir isso no Instagram eu não estava conseguindo direito. E aí foi quando eu participei de um encontro que tem lá na minha igreja, um retiro, né? Chama Vida Plena. E aí eu falei, eu vou. Tirei esse dia, eu falei, amanhã, sábado eu não vou trabalhar, tal dia eu não vou trabalhar e eu vou viver esse momento. Eu sinto que eu tô precisando disso. De um momento pra mim, com Deus e comigo mesma. E aí foi. E aí eu participei e tal. E aí teve uma palavra muito pontual que falou muito comigo a respeito de identidade. Quem eu era? Eu não era Camis Makes. Sim. Eu era Camila. Acima de qualquer coisa, eu era filha amada de Deus. A Camis Makes foi só uma ferramenta que Ele me deu. E aquilo ali, gente, foi como assim, o abraço que eu precisava. A minha identidade não estava no que eu fazia. Sim. Sim. E aí tá um lugar muito perigoso. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos o que fazemos. Sim. E aí, no meio disso tudo, apareceu uma frase pra mim no Instagram. Fale quem você é, sem você falar o que você faz. Aí é o babado, né? Aí eu... E a gente sempre começa pela profissão, né? Sempre. Meu nome é Quem eu sou, Letícia, eu sou modelo, sou influenciadora. Agora, fale quem você é, sem você mencionar o que você faz. E aquilo ali me martificou, né? E eu acho que foi em outubro que eu passei por assim, eu nem lembro direito. E aí um dia eu tava indo pra loja, assim, ó, normal. Vida seguiu, nada foi uau, nossa. Decidi sair de lá, fechar a loja. Não. Aí eu tava indo pra loja, no caminho, tava no banco de trás com meu esposo, falei assim, amor, chegou a hora. Ele, do quê? Eu falei, o ciclo da Camis Makes está se encerrando. Aí ele já me olhava assustado, assim, né? Eu lembro dele olhar no retrovisor, ele, meu bem. Eu falei assim... meu bem do céu. Você tem certeza disso? Eu falei assim, amor... O que mais me prendia na loja era a minha identidade. Quem eu ia ser sem a loja? Mas eu entendi que sem a loja ou com a loja eu continuo sendo filha amada. Eu continuo sendo quem o Senhor me chamou para ser. Independente de onde você estiver, seu propósito vai ser cumprido. Isso. Que Ele que vai direcionar, Sim. Ele que vai encaminhar. Então, a loja foi uma ferramenta, um instrumento que Ele me trouxe conexões incríveis, me trouxe pessoas incríveis. Eu falo assim que a maior riqueza, o maior bem que a Camis Makes me trouxe foram pessoas. Me conectei assim. Eu estou aqui hoje porque eu me conectei com vocês através da loja. Então, me conectei com pessoas que se eu não fosse a loja, talvez eu nunca teria me conectado. Então, trouxe visibilidade, credibilidade. As pessoas ouvem o que eu falo, elas acreditam no que eu falo. A forma como eu trabalhei com a loja de demonstrar os produtos, demonstrar a verdade. Então, trouxe verdade para minha vida. Então, não foi em vão. Ela precisou acontecer. E aí eu falei pra ele, chegou a hora. Chegou a hora e eu tô em paz. Que é o mais importante. E do dia que eu tomei a decisão ao dia que eu anunciei, eu não chorei nenhum dia. Jura, amiga? Foi o dia que eu falei assim, não, realmente é pra ser. Eu não chorei nenhum dia. Chorou antes?
Pra Eu tomar chorei. decisão? Eu não Aí depois- chorei. Tipo assim, eu chorei naquela época que eu pensava, ai meu Deus, será que tem que ser? Quando essa parte tava muito em dúvida dentro de mim. Quando você tomou a decisão, Quando Deus eu tomei colocou a paz. decisão que eu entendi que a loja não era quem eu era, a loja fez parte da minha história e ela continuará fazendo, eu não chorei. Eu fui chorar o dia que eu anunciei, postei, e aí eu recebi um monte de mensagem, um monte de gente agradecendo. Eu falei, uau, Senhor, realmente, o propósito foi cumprido. O que eu tinha que fazer O que eu tinha que fazer aqui foi feito. Foi feito e bem feito. E aí eu acredito que nós fechamos no momento correto. Para que a nossa marca pudesse ser lembrada até hoje. Tivesse um legado, né? Para que ela tivesse sido uma referência que ela foi. Porque talvez se eu tivesse tentando e indo fazer de qualquer jeito, eu ia perder a essência. E aí ia perder o propósito, aí eu ia queimar um nome que... Ia ser muito pior, né? Porque aí Muito você fica pior. infeliz de tá fazendo. E uma aí coisa ia desse ser aquele jeito. negócio, tive que fechar. É. Eu não tive que fechar a loja. Você decidiu. Eu decidi fechar. Então aí eu decidi, eu não sei, fizemos um mega bazar, gente. lembro. Deu tanta gente. A loja virava assim, esquina. O dia que eu cheguei lá na loja no dia do bazar, eu falava, gente, por que vocês não vieram antes? Por que não veio parcelado, Por que gente? não veio antes? Mas assim, foi muito gostoso, porque foi meu último momento de abraçar, de realmente ter aquele contato. De conhecer, às vezes, as De pessoas. conhecer. Então, assim, foi muito gostoso. Então, foi um ciclo encerrado de uma forma muito leve. E aí, você falou, né? A pergunta mais feita, Mais né? polêmica. Mais polêmica. E a pergunta que eu continuo recebendo até hoje é: você não sente falta da loja? Sim. Eu bem imaginei essa pergunta. Todo mundo me faz. Você não sente? E, gente, assim, de coração muito em paz, eu não sinto falta da loja. Eu sinto falta de conversar, eu sinto falta de bater papo. Às vezes sinto falta... Esse dia eu falei pro meu marido, tô sentindo falta de me arrumar e ficar toda maravilhosa o dia inteiro. Porque na passar loja... maquiagem. Passar maquiagem, pôr um monte de acessório. Mas eu sinto que foi encerrado da forma que tinha que ser. E que você viveu aquilo ali intensamente, Sim, né? assim, é lógico que ficou várias coisas pra gente resolver, né? Porque financeiro, você não fala assim, vou fechar, acabou. acabou. Não, né? Tem coisas que nós pagamos até hoje dessa decisão. Mas que foi uma decisão pautada, eu tenho certeza naquilo que Deus tinha pra nós no momento. Primeiro porque meu marido me apoiou do início ao fim. Então, não foi algo tipo, você vai, então você vai sozinha. Não. Ele sempre me apoiou muito. Como o financeiro todo ia mudar, né? Então... Que é uma mudança muito grande. Né? Só que assim, graças a Deus, já tem uns bons anos que lá em casa nossas finanças são nossas. Dos dois. Não né? tem dinheiro meu e dinheiro dele. Melhor Então, coisa. não foi assim um peso nesse sentido. É lógico que às vezes você fica meio assim, porque eu tenho que fazer tal coisa, mas assim, eu e meu marido tem um relacionamento de muita amizade, então a gente tem muita liberdade pra falar tal coisa. Então, são coisas que foram encerradas, mas que a gente precisou ficar honrando os compromissos. Então, até hoje a gente tem fornecedor que a gente tá quitando e tal. Porque se eu fosse esperar o momento perfeito... Não ia chegar. Ele não ia chegar. E aí, como eu disse, aí ia virar aquele negócio, né? Tô fazendo por fazer, tô fazendo porque tem que fazer. Tem que pagar o fulano, tem que pagar o fulano. E aí... ia por água abaixo. Então, foi no momento ideal. Foi no momento que a Camila, acima da Camis Make, sabia que ela ia continuar existindo. E aí, só para encerrar esse momento, o dia que eu tava indo pra loja, tinha deixado meu filho, eu tava indo pra loja com os documentos para avisar a nossa colaboradora do encerramento. E eu falei, Senhor, é isso, então a loja vai fechar mesmo. E aí eu fui começar a resgatar dentro de mim que momento que a loja virou um sonho, né? Que tipo... Porque, como eu disse, ela aconteceu, foi acontecendo. Eu comecei vendendo batom para as minhas colegas de trabalho. Até chegar a escalar. Chegar a ter a loja física e tal. E aí... O Senhor me lembrou que eu nunca sonhei em ser uma grande empreendedora. Mas havia um sonho dentro do meu coração, lá na Camila da infância, que era ser mãe.
Então era o momento de eu viver aquilo que verdadeiramente eu tinha sonhado. Que era o seu real sonho. Que era o meu real sonho. É o que a gente falou aqui. Mais cedo a gente tava falando sobre isso, né? Sobre o que é seu sonho e o que é um sonho que a vida colocou no seu caminho. Isso. A Camis Mãe foi um sonho que a vida colocou no meu caminho. Maravilhoso. Nossa, foi incrível. Mas o meu real sonho era o que eu estou vivendo hoje. Cuidar dos meus filhos, é poder me dedicar a eles. É poder realmente falar, não, eu quero fazer desse jeito, e eu ir lá e fazer. Então, assim, foi um resgate da minha identidade, daquilo que realmente eu sou em Deus e de que o que era o meu propósito, como a Letícia disse, ele ia ser cumprido, independente do lugar que eu estivesse. Mesmo com toda essa certeza, assim, e imagino que com uma comunidade tão grande como você tinha, né? Sempre diverge opiniões. Você teve muitas críticas no fechamento da Camis? Que chegaram até a mim, não. Eu não Foi sei. tudo Foi tão muito... em paz Foi, assim, eu recebi... Se teve, você nem sabe. Se teve... Deus blindou, né? Se teve... E pretendo nem saber. E também, se teve... não muda. Sim. Pra mim não ia mudar, porque a minha convicção estava naquilo que realmente na minha realidade. Eu acho que o X da questão da internet é porque às vezes a gente pauta a nossa vida em realidade dos outros. Sim. Com certeza. E a minha realidade, o melhor pra mim naquele momento era aquilo, gente. Eu conheço inúmeras empreendedoras que são incríveis empreendedoras e mães. Laís Aguiar. Sim. Letícia da Lusa. Bárbara Porto, são mulheres que viveram a maternidade, vivem a maternidade e, gente... São empreendedoras Grandes assim, né? empreendedoras. Grandes e que a maternidade fizeram elas alavancar ainda mais o negócio Deu ainda delas. mais força, né? E funcionou. Porque era a realidade, o propósito. O sonho delas, né? delas. E não cabia a mim. Diversas vezes eu me questionei, eu falei, nossa, mas tanta gente tem filho, continua com a empresa e tal, dá conta. Eu falei isso diversas vezes, parece que sou eu que não dou conta. Mas é porque aquilo não era pra mim. Não era seu. Não Eu era. acho que quando uma decisão, assim, eu falo porque eu acho que mulher tem muito isso. Quando a mulher toma uma decisão Acabou. que é do coração, Aí não tem não o que falar, importa, não importa se o outro vai criticar, não importa se o outro vai falar alguma coisa. Você vai estar tão certa daquilo que qualquer outro barulho Não, não vira um existe. ruído só. Eu então acho que é a você paz segue. também, né? Por exemplo, igual você falou, você sentiu paz. Ninguém, Acabou. Ninguém tira Se isso. Deus te deu a paz, quem ia te tirar essa paz, isso, gente? Justamente. Impossível. Então, tanto quando eu avisei meus amigos próximos que a gente foi avisar, assim, a gente fez... O comunicado, gente, a gente precisa revelar alguma coisa, gravidez, não. fechamento Meu de marido loja. falou, gente, a Camila... Aí eles, o quê? Você não tá grávida? Não, ainda não. Mas, então, assim, foi algo muito natural. Todo mundo foi pego de surpresa, mas foi muito acolhida. Até porque, de verdade, eu sinto que a sociedade tá nesse movimento. De Eu acho que parar muita gente pouco. entende. De muita gente entende, muita gente queria poder fazer isso. Exatamente. Porque eu vejo que eu tenho um lugar de privilégio que eu pude viver isso. Não é todo mundo. Não. Quantas mães precisam Precisam mesmo. Então, assim, é um lugar de privilégio. Eu me sinto extremamente privilegiada em poder escolher ficar em casa. E o quanto os seus amigos estão bem escolhidos, né? Porque, assim, souberam não criticar e entenderam Te que acolheram. foi uma decisão que você tomou e que se você tomou essa decisão, confiam nela. Total mesmo. Inclusive, tem um amigo meu que ele falou assim, realmente a maternidade muda, né? Mudou até a Camila. Você... Tipo assim, né? Até Obrigada? ela... tipo assim, vou estar agradecendo, tá? Não sei se eu recebi como Se eu agradeço, Mas você é porque ele, inclusive, ele trabalhou comigo, né? Teve um período Ele da loja conheceu que a você gente no divide. workaholic, assim. Ele falou, não, Camila... Trabalhava não. todo dia, o dia inteiro. mas Então, só, assim... É porque realmente a maternidade transforma. Eu tava até pensando nesses dias, né? Que quem me conheceu há 5, 6 anos atrás... Por favor, gente, tenha a oportunidade de me conhecer novamente. Porque Essa Camis, Camila, porque eu mudei muito. Camis sem make. Só Camis. Só Só Camis. Camis. Só pra ficar mais fácil. Sim. Mas eu me permito transformar. Eu me permiti
mudar Isso minhas é outra opiniões. coisa, né? Sair do seu ego, que a gente tem muito, assim, e entender que Deus quer isso pra você agora. E se permitir, né? E se ser transformada. e entender que, porque tal tempo eu não faria isso nunca. Tá, mas hoje eu faço. Agora é agora, não tem o que fazer. Eu não tenho compromisso com uma palavra que eu falei lá, que eu nunca. Não. Eu não tenho aquele espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci Vou morrer assim, não sei o que lá. Eu acho que é um dos maiores desafios pra quem tem uma vida com Deus, assim, é se permitir ser mudada e moldada. Porque quando nós estamos conectados com Ele, não tem outra forma. Ele vai nos transformar. Sim. E eu tenho Seja na dor ou seja só no sussurrando ao ouvido aqui, ó. Então, Ele usa tudo, né? Eu acredito que Ele usa todas as coisas pra nos transformar. E isso. Amiga, agora você tá vivendo a maternidade, agora já num novo momento. Como tá sendo isso pra você agora? Segue sendo desafiador. Bom, Troca o desafio pelo desafio. Muda os desafios. Mas é um desafio muito prazeroso, muito gostoso. É um cansaço que eu sei que vai passar. Sabe? Uma fase, sabe né? aquele negócio? Igual eu tava com a minha filha fazendo ela dormir hoje no colo. E aí eu falei, nossa, daqui um dia ela já tá correndo e gritando igual o outro tá ali me chamando, mãe. Então, assim, passa muito rápido. E aí esse dia eu ainda conversei com meu marido, eu falei, eu fiz a escolha certa. Porque aos 40 anos, pra mim, começar a ter filhos é um desafio maior. Né? Nós somos mulheres, nós sabemos que o nosso corpo, ele funciona num tempo diferente. Nosso reloginho, ele é mais nós temos tic-tac nós o dia inteiro, temos todo dia, né? Sim. E pra mim começar uma empresa aos 40, aos 50, tá tudo... Sim. Quantas empreendedoras tem aí que começam as empresas, né? Começam novos negócios, começam do zero, daqui 10 anos. Então, assim, eu não sei nem se vai ser daqui 10, às vezes 2, 1, sei lá. Eu não sei, eu não sou muito de pensar o que vai ser daqui 10. Tá vivendo agora. Se o Senhor tiver pra mim nesse ano, é o que eu quero viver. Eu aprendi muito a viver no presente. Passei por alguns... Aí, tá vendo? Viver no presente, amiga. Tá falando disso hoje também. Hoje a gente tá falando tudo que a gente fala hoje. Hoje a gente gravou um episódio que, inclusive, agora já deve ter saído. E a gente falou sobre isso, sobre viver no presente, né? Viver no agora. O tema era se deveria ser, teria sido. Se deveria ser. Então, a gente tava falando sobre o que isso é viver no passado. E a gente precisa viver no presente. Sim. Senão, a gente não vive. Não vive Se a gente viver no passado e viver no futuro... No futuro, a gente fica super ansiosa. Sim. E no passado, você fica super frustrada. Sim. Depressiva, porque lá... Devia ter feito, tem que falar. Tipo, se eu ficar vivendo a minha vida só pensando na época da Camis Makes... Gente, hoje vai estar terrível. Sim. Porque hoje eu fico em casa, eu cuido de casa e não tem fim o serviço. E assim, o futuro já é aquela outra coisa, né? Já é aquela idealização de algo, seja pro bom ou seja pro ruim. Às vezes você tá idealizando o pior que pode acontecer, e na verdade vai acontecer o melhor. E já ao contrário, às vezes você tá imaginando também o extraordinário e vai acontecer um ordinário e tá tudo bem. A vida é o agora mesmo, Sim, né? sim. A única nossa certeza que nós temos é o agora. Então, viver é agora. É o presente. Viver é o presente que nós já recebemos. Então, tudo isso que eu vivi e eu acredito que Deus fez tudo assim de uma forma muito cuidadosa comigo. Né? Esse último ano eu passei pelo maior desafio da minha história e eu fiquei pensando várias vezes como seria se eu ainda tivesse a loja. O quão difícil seria. Eu teria que ter fechado a loja e ia ser um cenário muito totalmente mais diferente. Conturbador, doloroso. Não ia ter sido fechado com tanto carinho. Não teria, talvez, deixado tantas boas memórias. Então, assim, o Senhor foi cuidadoso até nisso. Sabe, Ele me preparou para ficar em casa, Ele me preparou... Foi uma série de cuidados que, vivendo, a gente não vê. Mas você olha para trás e fala, poxa, ainda bem que foi assim. Sim. E falando de Deus, amiga, já a minha pergunta pra você, o que a maternidade te ensinou, assim, que você não sabia não, mas que você ainda não tinha amadurecido sobre Deus? Que eu sou muito amada.
Mas assim... eu ia falar isso. Esses dias pra trás eu vi um Reels muito interessante de uma menina que tá grávida. Ela colocou assim que falaram pra ela que quando você se torna mãe ou quando você está grávida é o que você chega mais perto do amor de Deus. Gente, é porque eu amo meu filho a ponto de, meu Deus, né, entregar tudo por eles. E aí quando ele está no meu colo, eu vejo que eles acalmam e tal. Então eu sinto, sabe, o quanto eu amo eles. Aí eu penso assim, Deus me ama muito mais que isso. Eu que sou falha, amo desse tanto. Eu que sou falha, quero dar tudo. E faria fazer tudo. Me entregarei por completo por ele. E aí Deus me amou tanto, tanto, tanto que entregou o filho dele por mim. Sim. Aí pra mim já é o ápice. Porque eu não entregarei meu Você filho já pra ninguém. entende de outra É na hora forma. que você entende o amor no literal, né? No literal, tipo assim, ó. Eu falo, eu não consigo imaginar uma mulher que tem filho, que engravida, que gera, que vive a maternidade, que não consegue sentir a presença de Deus. Gente, porque pra mim, primeiro ponto, eu gerei. Isso é uma Sim. coisa que não entra na minha cabeça. Não, e eu tive a Aterroriza, gravidez gemelar, levemente. né, gente? Sim. Das meninas, eu tive a gravidez gemelar. E foram 2 de uma vez. E aí, meu Deus. Eu olhava a minha barriga Deus e eu pensava, puro. Senhor. E eu cansada, né? Eu falei, nossa, mas são 4 braços? Nossa. Meu 4 Deus. braços, Sabe? 2 Gente, é a coisa corações. mais sublime, mais sobrenatural. A Sim. mulher gerar. Sim. Toda vez que eu vejo alguém grávido, assim, ou alguém próximo, eu fico... Tem, Gente, isso não Por é isso Deus, que eu nem falo, sei. amiga, que pra mim grávida é uma coisa assim, eu não posso encostar nela. Amiga, pode encostar. Pode Nossa, encostar. eu falo Deus- pras Deus é meninas tão que eu acho uma perfeito. coisa tão assim, tão surreal. Pra mim, é tão. Eu acho que é o ápice da criação é você gerar outra vida. Eu acho Sim. tão abençoado, tão divino, que eu sinto que se eu encosto na pessoa, eu sujo a pessoa. Não, sabe? Assim, você vai receber a de, bênção. Sim. de tanto que me parece muito puro, Mas muito é sublime, perfeito. eu acho sublime. A gestação, assim, se gerar, e aí, de repente, um bebê que precisa totalmente de você, que demanda Que você é o tudo de alimento você, da que você é criança. tudo. Você é o alimento, você que dá banho, 100%. Então, assim, eu me senti ainda mais amada, mais amada, mais amada, à medida que o Senhor foi me mostrando, sabe? Através da maternidade. E que eu sou totalmente dependente. Assim como meu filho é dependente de mim, eu sou totalmente dependente dele. Eu preciso ser totalmente dependente dele. Porque à medida que eu sou dependente, eu recebo coisas que eu não daria conta de fazer sozinha. Sim. Engraçado como parece oposto, né? Oposto. Você falar que você é dependente e ao mesmo tempo conseguir fazer algo Por outro, né? por outro. Mas eu acredito que é só quando nós entendemos a nossa Só conseguir fazer dependência de Deus é que nós conseguimos fazer tanto por um ser Sim. que exige tanto. Porque você entende a dependência dele também, né? Que é um ser assim... Às vezes você tá vendo um bebê chorar, ai, dorme, pelo amor de Deus. Você fala, nossa, mas ele não sabe entende. nem dormir. Nem dormir um bebê sabe. Sim, exatamente. A gente nem lembra disso, né? Que ele não sabe dormir. E aí eu fico olhando assim, hoje é tão fácil, né? Igual meu filho agora tá na fase de falar e tal. E aí a gente tá ensinando as palavras. E aí, esse dia a gente tava ensinando ele a falar, ele viu um ônibus, ele falou errado. Eu falei, ônibus. Aí ele começou, ônibus. E ficou, né? Tempão. Eu falei, nossa, pra gente é tão fácil. Sim. Mas pra quem tá num processo de aprendizado, Tão difícil. é Tão algo difícil. tão difícil. E ao mesmo tempo que ele aprende palavras, ele aprende a viver. Sim. E viver tão pouquinho também, né? Porque é uma criança, é pequenininho. Então, o que ele tem acesso do mundo ainda é muito limitado, né? É muito limitado. A gente falando sobre Deus, você sempre se sentiu livre pra falar sobre Deus nas suas redes sociais? Como é que foi? Acho que sim, eu nunca tive muito receio, assim, de falar sobre. Eu acredito que a gente transmite muito aquilo que a gente carrega, né? Então, desde quando eu comecei as redes sociais, na verdade, eu me converti aos 15 anos. Ah, sim. Então, e quando eu abri as redes sociais, foi um período que eu já tinha uma maturidade muito maior no meu relacionamento com Deus. De tipo assim, de estar num relacionamento mais leve. Porque muito tempo eu vivi a religiosidade, né?
De tipo, pra mim ter um relacionamento com Deus, eu tô na igreja e tal. Acredito que faça parte, inclusive, não abro mão de estar em uma comunidade. Mas eu entendi que era mais sobre eu e ele Do que nós sobre dois, um lugar em do que específico. sobre o lugar. Então, eu comecei eu sempre fui de cuidar de pessoas na comunidade que eu servi e tal. E aí eu comecei a pensar que aquilo que eu poderia levar para uma pessoa, uma amiga, alguém que caminhava comigo, eu poderia levar na internet e alcançar mais pessoas. Então, eu nunca tive muito receio de... Sempre natural. Porque pra mim, é assim, se alcançar uma pessoa, se fizer sentido pra uma pessoa, fez todo sentido. Fez todo sentido. Alcançou um coração, oba, vai ter festa no céu. Então, Sim. então É só daquela alma que Deus sabe precisar. então eu nunca tive tanto, assim, receio de falar. E você sente, amiga, aquela... Porque, assim, eu, particularmente, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Principalmente hoje nas redes sociais. E muitas vezes, eu deixo de falar algumas coisas com esse assunto por conta da responsabilidade. Aí eu fico assim, gente, será que eu tô falando certo? Será que a pessoa vai entender certo o que eu tô falando? Você sente essa responsabilidade quando você fala desse assunto? Inclusive, eu tava escutando algo sobre isso hoje. E uma frase que eu carrego comigo também é que o pouco que eu sei é muito pra quem não sabe nada. Sim. E conforme nós vamos falando sobre o assunto, nós vamos ficando mais especialistas, nós temos mais dificuldade de produzir conteúdo sobre aquele assunto. Já percebeu isso? Sim. Parece que quando a pessoa não sabe muito, ela começa a falar... Vamos supor, maquiagem. Às vezes você vai fazendo uns treinos lá nada a ver, e aí você tem mais facilidade em fazer do que quando você tem mais propriedade, entendimento, e aí você tem mais responsabilidade com o que você fala. Você entende que aquilo é mais amplo, que Isso, aquilo não é é mais só minucioso. raso. Sim. Então, assim, eu tento falar de uma forma leve, porque pra mim é leve, E tem que mais ser leve, né? profundo. Sim. Então, a gente entender isso, sabe? E também não querer explicar tudo. Eu não tenho resposta pra tudo. Eu não sei tudo de Bíblia. Eu ainda estou num processo de aprendizado. Eu acredito que enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou estar nesse processo. Porque a partir do momento que eu acho que eu sei de tudo, aí eu já falho. Eu acredito também que quando Deus quer falar com alguém, você vai falar do jeito mais errado e aquela pessoa ela vai Vai entender. E Ela vai assim, entender. Porque diversas vezes eu falei umas coisas e depois eu fui ouvir e falei, nossa, gente, parece que eu não faz falei sentido nada com ver. nem E nada. alguém lá, gente, eu amei. aconteceu eu isso precisava Nossa, mudou a disso. minha vida. Você. Eu falei, nossa, então tá, você querer falar com ela, ok. Então, eu tenho isso comigo, É sabe? leve pra você. É leve. Hoje em dia é leve. Mas já foi Já foi algo assim que eu ficava, meu Deus, mas se eu não falar igual, sei lá, um pregador, Sim. se eu não ler a Bíblia toda, não. Acho que fica no sentido de, será que eu tenho propriedade pra falar Isso. disso? Mas será aí- que eu não tenho que ser melhor? Será que eu não tenho que ser menos hipócrita pra falar? Isso. É porque a gente quer nos justificar. Né? E nós não somos justificadas por nós mesmas. E assim, Deus também não quer que a gente seja perfeito, né? O propósito é que a gente fale nem tem dele como, por né? onde a gente for. E é justamente isso. De que a gente precisa pregar a palavra da forma... Porque eu vou alcançar pessoas que a Yasmin não vai alcançar. Eu acredito nisso. E que a Letícia não vai alcançar. Sim. Porque o meu jeito conecta certas pessoas. O seu jeito a outras pessoas. E, gente, é assim que nós vamos conseguindo levar mais pessoas a conhecer aquilo que é eterno. Então... A partir do momento que eu comecei a ter mais leveza, e eu lembro que eu comecei a falar muito sobre isso no perfil da Camis Makes, a respeito da gente ter esse relacionamento com o Senhor mais leve, sabe? De entender que Ele é Pai. E, gente, eu amo, né? Eu sou mãe, mas eu amo ver meus filhos se relacionando com meu marido. Eu acho muito gostoso, é muito leve, sabe? É muito prazeroso. Porque eles querem estar... A minha filha, gente, ela tem 10 meses. Ela ouve a voz dele, ela procura, assim, onde que tá. Já fica louca atrás. Então, assim, Deus é pai e Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele só quer isso. Falando sobre relacionamento, a gente fala muito sobre obediência, né? Sim. Você ficou um tempo sem rede social e voltou.
Como que tem pura sido... obediência. Por pura obediência. O que Deus tem feito através da Camila e das redes sociais da Camila? Gente, esse período fora das redes sociais foi algo muito assim. Eu tentei espiritualizar. Vou ser bem sincera. Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente espiritualiza, né? E aí eu tentei espiritualizar. Porque eu falei assim, gente, eu quero ficar fora das redes, porque eu vou tirar esse tempo para poder ler mais a Bíblia, para poder orar, para poder cuidar de mim, pra fazer minhas coisas. Porque, gente, rede social a gente perde muito tempo. Perde Sim. mesmo. Mesmo a gente trabalhando e tal, a gente perde, porque a hora que você vê, você Não, tá... pior ainda trabalhando, né? Você começa numa referência, termina num meme, quando você viu, Gente, eu 3 quando eu horas. faço isso, meu Deus do Quando céu. você viu, você já tá curiando uma fofoca que não tem nada a ver com a sua Sim. Ai, vou vida. postar um trem, você já tá... Você deve saber a fofoca de alguém que você nem conhecia, você conheceu aquele Não, momento. gente, TikTok, eu começo a ver história lá de nem é famoso, nem é nada. Eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aham. E aí eu falei, não, preciso sair. Ano passado eu fiz janeiro. E foi incrível. Tipo assim, foi muito gostoso porque foi uma de eu me conectar mesmo. E eu falei assim, eu não vou fazer de novo. E aí eu falei, coloquei minhas metas, ó, vou fazer, porque eu vou ter mais tempo pra isso. Porque todas as metas que eu coloquei, eu não cumpri nenhuma. Foi um mês caótico. Tudo saiu do meu controle. Tudo. E eu falei, ah, não, acho que é porque é pra mim ficar mais tempo. Porque eu vou voltar quando eu tiver, né, falando, ó, porque eu fiz isso, porque eu consegui ler mais a Bíblia, porque na minha cabeça era Aprendi isso. tal coisa. Aprendi tal coisa, tive mais tempo. E me tornei mais sábia. E aí eu falei, não, vou ficar, sei lá, 6 meses. Que aí eu já não tava nem aí mais. Aí eu comecei a ir a alguns lugares, onde eu ia, eu encontrava alguém que falava, ai, nossa, você é a Camis, né? Eu te sigo, tô sentindo falta dos seus conteúdos. Você assim, ai, meu Deus. Não, Senhor, não é pra mim, né? Aí meu marido falou assim, amor, eu acho que tá na hora de você voltar, que não sei o quê. Eu falei assim, não, vou voltar com o quê? Não tem nada pra falar. Não quero, não vou voltar. Aí, ia em outro lugar. Ai, nossa, Camis, que não sei o que, você tá fazendo falta. Aí eu não. Você assim, gente... Não, gente, eu não tô E Deus assim, ai, meu eu. Ele Não aguento assim, mais gente, eu mandar não aguento. sinais. É sinal atrás de sinal e ela não E pega. aí, nós fomos, tava numa semana assim, acho que juntou TPM com tudo. E aí, meu marido tinha marcado o almoço. Eu falou, nós vamos no almoço. Eu falei, não vou. Ele, nós vamos, você precisa sair um pouco. Eu falei, não vou, quero ficar sozinha, quero ficar na minha. Irritadíssima. E já pensando que o povo ia falar, ai, por que você não tá nas redes sociais? E aí eu não quero ir, porque não. Sabe quando você Tô no tá? clima, quero ficar em Não tô casa. no clima. Porque não é porque a gente tem um relacionamento com Deus que a gente não tem isso, não, né? Tem Humana, muito. tem muito. Reclamo, ainda tenho muita coisa pra melhorar nessa vida, ô Jesus. E aí ele falou, vamos, vai te fazer bem. Eu falei, olha, eu vou. Só de pirraça. Mas eu não vou conversar com ninguém. Ele, aham. Ele, ai, Camila, tá bom. Ele, Essa aham. maritaca acha que engana quem? Aí eu falei assim, me deixa no meu canto. Não Ele me põe no meio de fala. conversa nenhuma. Se eu me sentir confortável, eu vou falar. Então tá, aí nós fomos e tal. Aí tinha uma menina que eu segui, aí ela foi e tocou num ponto que uma amiga minha já tinha falado. Né? Porque um período da loja, eu fiz 21 dias de devocional. E, gente, chegou tanta gente no meu perfil por conta desse devocional. Começou a virar cliente por conta do devocional que eu fiz. E muita gente me pediu pra fazer de novo. E nunca mais eu fiz. Acho que tem uns... Eu não tava nem grávida. Então tem muito tempo. Tem 4 anos. Tem uns 4 anos que eu fiz. E até hoje as pessoas lembram desse devocional. E aí, eu cheguei nesse almoço, a menina falou, não, eu te acompanho. Você fez um devocional uma época, né? Aí eu falei, ai, Deus. É você de novo falando. Deus, este Aí é a mais outra, aí a outra menina falou assim, não, porque um assunto aleatório, só observando, aleatório. Ela, não, gente, porque hoje em dia não dá pra ficar fora das redes sociais, né? Você já com raiva, assim, já subir naquele trem. um. Você não dá, eu vou te provar que dá sim. Aí, Depois eu vou ficar 6 meses. aí não sei o quê. Aí as 2 amigas que estavam comigo falaram, você tá vendo? Por que você precisa voltar? Não dá pra ficar fora das redes sociais. Aí eu falei, tá bom, Deus, entendi. E aí eu fui entendendo, sabe? Que eu
tentei espiritualizar algo, mas eu não queria era expor o meu ego, de que eu não consegui fazer o que eu queria ter feito. E aí, quando eu acho que é pelas minhas forças, nada dá certo, né? E aí eu voltei decidida a usar o meu perfil para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Aquilo que o Senhor já fez, quantos milagres. Esse ano de 2025 foi um ano assim que eu vi a mão de Deus em cada detalhe. Em cada detalhe, gente, eu vi a mão de Deus assim. Eu não sei nem expressar, mas eu estou aqui hoje porque foi a mão de Deus. Porque se não fosse a vontade dele, eu não estaria aqui, né? Que eu passei por um parto muito difícil, eu tive hemorragia, eu tive várias complicações. Então, assim, meu marido fala que chegou um momento no meu parto que os aparelhos começaram a apitar, né? Eu dei um apagão. Eu acordei com ele assim, pelo amor de Deus, fica aqui. Nossa. Então foi assim, eu vejo que eu estou aqui pela plena vontade de Deus e o Senhor quer me usar. Então, eu não vou esperar estar perfeita para isso. Eu não vou esperar na minha vida estar toda perfeita, o tempo estar perfeito. Eu vou pregar a palavra a tempo e a fora do tempo, né? Então, é por isso que eu voltei, sabe? Com essa convicção de que não é a Camila, não é pela Camila, as minhas vontades. Eu preciso ser usada conforme o Senhor quer. E na minha dor ou na minha alegria, eu vou estar disposta a isso. Tem que ter sabedoria, né, amiga? Tem que ter uma sabedoria. Amiga, você fez um post esses dias, e já puxando esse gancho, sobre o processo do luto. E aí você se senta à vontade, tá? Pra falar o que for conveniente. Como que você sente, tá passando por esse processo todo agora, com a sua maturidade em Deus também, né? Como tá sendo isso pra você como um todo? Eu falo que é a experiência mais difícil que eu já vivi. Nunca tinha vivido nada tão intenso, tão perto. Você me entende? E eu acredito que foi o Senhor, sabe? Em nenhum momento eu questionei a vontade dele. Em nenhum momento eu falei, Senhor, por que a minha filha? Por que comigo? Por que a minha família? Porque eu sei que ele é poderoso por fazer infinitamente mais do que aquilo que eu possa pedir e pensar. E que tudo o que aconteceu foi um milagre. Inclusive a perda da minha filha. Porque, como eu disse, que se hoje eu estou aqui, é porque ela precisou ir para que nós pudéssemos ter um alerta. Para que realmente nós pudéssemos... Porque foi assim, quando eu descobri que a Maitê estava sem batimento, foi numa ultrassom de rotina. Eu cheguei para fazer uma ultrassom, eu tinha feito um ultrassom 3 dias antes, estava tudo normal. Então eu cheguei para fazer uma ultrassom, o médico falou assim, olha, nós precisamos conversar, porque o coração da Maitê não tem batimento e não tem movimentação. Você já estava de 9 meses? Eu estava de 7 meses, 30 semanas. E aí, na mesma hora, era uma gravidez gemelar, e na mesma hora eu pensei, e a Celine? E falou, não, ela tá tudo bem. E aí, na hora veio, meu Deus, e agora? 30 semanas não tá na hora dela nascer. E aí, minha médica, muito cuidadosa, assim... Aí a gente começa a ver a mão de Deus. O médico que me falou foi muito cuidadoso. A minha médica que cuidou de mim foi, assim, extremamente cautelosa. Porque o protocolo era esperar e ver como é que ia ser e tal. O corpo não expulsava mais, mas que ia esperar... tipo assim, segundo a medicina... Eu podia esperar até 48 horas para ver e ir acompanhando os batimentos da Celine. A minha médica falou assim, não, vou te internar hoje. Sim. Não vou correr nenhum risco. Te internou hoje, ela me internou, foi na segunda, na terça, meio-dia, eu estava no centro cirúrgico. Com muito medo, porque minha filha tinha 30 semanas, a gente já não estava pronta para nascer. Nem o pulmão, né? Não. Nessa... Aí eu fiquei no hospital, tomei remédio para o pulmão, para maturação cerebral. Eu sabia que ela ia direto para UTI. E aí eu fiquei
fiquei meio perdida nos meus sentimentos. Mas eu só queria que o Senhor me trouxesse paz. Então, Ele foi trazendo algumas situações em que eu ainda tinha motivo para me alegrar. Então, tanto que antes de eu ir para o centro cirúrgico, eu parei e me maquiei. Eu falei, não vou receber minhas filhas de qualquer forma. Com lágrimas, mas eu me maquiei. E aí quando a Celine nasceu, nós entendemos que ela precisava ter nascido aquele dia, porque senão ela entraria em sofrimento fetal. Então, a morte da Maitê foi um aviso para que a Celine pudesse também nascer. E aí o meu corpo já estava tendo efeito rebote. Então eu já estava começando a ter pré-eclâmpsia, pressão. Então não sei o que aconteceria se a gente não tivesse descoberto. Visto. Então foi um processo, o meu luto é um processo diferente, porque ele é um luto e uma alegria. Eu precisei celebrar a morte e a vida no mesmo dia. E isso eu ainda estou aprendendo. E aí uma mensagem uma palavra que eu recebi de uma amiga foi: permita-se. Permita-se chorar, permita-se sorrir, permita-se alegrar com o Theo, porque meu filho estava na fase, sim, da alegria, né? Novidade. Aprendendo tudo, então ele estava... E ao mesmo tempo meu coração muito doído, foi a primeira vez que eu fiquei tantos dias nele, que eu fiquei internada 5 dias. E aí foi vários lutos foi um luto da expectativa, um luto de ficar longe do meu filho, mas foi um processo onde o Senhor foi muito cauteloso comigo, sabe? Eu fui muito amada, muito amada, muito amada, muito amada, muito cuidada, e eu vi a mão dele, sabe? A mão dele em cada detalhe. Nos 47 dias que a Serene ficou na UTI. Isso foi muito tempo, né? Muito tempo. Foram 47 dias desafiadores. No cuidado que os nossos amigos tiveram com a gente. E no cuidado que ele teve em recolher a Maitê para que ela pudesse estar aos braços dele. De uma forma muito plena. Então é isso. Obrigada por falar sobre isso. Que eu sei que deve ser difícil pra você também. Desafiador. Obrigada. Eu acho que, assim, nesses momentos realmente não tem muito o que dizer, assim. Acho que quem vive o luto vive algo muito particular. É muito... É como você falou, você sente o cuidado de Deus de formas diferentes, você aprende a ser paciente com o processo, consigo mesma também. E a gente entende que a gente não tá num controle. Sim. Sabe? Então, assim, inclusive, eu falo que o processo do luto me aproximou mais de Deus. Sim. De me conectar mais a Ele, de saber que isso aqui não é o fim. Sim. Eu acho que essa é a maior paz que eu tenho. Você acha que foi isso o seu maior aprendizado, assim, de ter vivido isso? Se é que a gente pode falar assim, né, por ter sido uma situação tão dolorosa, assim, e tentar tirar um aprendizado de tudo, principalmente quando a gente tem fé, a gente acredita em Deus, a gente tenta tirar algo disso, né? Você acha que a sua relação com Deus mudou? Sim, a minha relação com Deus mudou muito. De entender esse cuidado, sabe? Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Uhum. Ainda que eu não sinta. Porque diversas vezes eu senti só o silêncio. Mas eu sabia que Ele estava fazendo. Então, isso mudou muito. E é entender que das minhas feridas saia poder para curar. Que eu estava passando por tudo aquilo. Tudo que eu estava passando. Também é trazer cura para quem estava ao meu lado, os meus amigos, familiares. Então, a gente já teve testemunho de tanta gente que foi alcançado pelo Senhor mesmo, através da dor da nossa família. Então, não foi em vão. Não foi em vão. E hoje, graças a Deus, está em casa com a sua família, com a sua filha, com o seu marido. Graças a Deus. Tem um pedacinho que sempre vai faltar. Sim. Mas eu tenho aprendido. Dia após dia, né? Igual eu falei lá, tem dias que é muito difícil. E tem dias que você vai passando e vai vivendo. E a vida é assim. Sim, isso.
Bom, Amiga, muito intenso. Graças a Deus a gente conseguiu falar um pouquinho sobre tudo. E agora, assim, pra a gente finalizar. vamos deixar um pouco mais Tão leve. leve o clima. Mas é uma coisa que eu até gosto de falar. Eu não tenho peso nenhum em falar. De falar, né? Não tenho, porque eu falei pro meu marido. Nós sempre vamos lembrar da Maitê com alegria. Eu acho que tem essa propósito, questão, né? né? No luto Isso. é um tabu pra todo mundo. Pra todo mundo. E aí parece que todo mundo pisa em ovos. Então, tipo, se eu falar em qualquer lugar, eu tive uma gravidez gemelar. Ah, mas eu falei, não, ela foi... Porque quando eu fui levar a Celine pro hospital, que ela tinha que fazer, por que nasceu tão cedo? Eu falei, era gemelar. A irmã dela cumpriu o propósito mais cedo. Fica um silêncio, a pessoa já não consegue mais falar nada. Ficou assim, eu falei, não, tá tudo bem, ela só cumpriu o propósito dela. Ela me ensinou que a nossa vida, ela não é pequena. Porque em 30 dias ela fez o que muitas vezes as pessoas demoram a vida inteira pra fazer. Sim, ela sim. cumpriu o que ela tinha que cumprir. Então isso foi um aprendizado pra mim, eu aprendi com ela. E aí eu não tenho peso de falar dela, não tenho peso de falar da situação. Porque ela foi muito amada enquanto ela esteve conosco. E sempre será, né? E sempre será. Então eu quero lembrar, sempre quero trazer ela à memória com alegria. Eu acho que muita gente que passa pelo luto passa por isso. É por isso que eu acho que é tão solitário Aham. às vezes. Porque, e não é, né, culpa de ninguém. Eu Não. acho que é uma cultura que a gente Sim, é. desenvolve. De, tipo, não falar do assunto. Não falar sobre o a pessoa assunto. perdeu E o familiar aquilo ali e acabou. aquilo ali... Aí não vamos tocar mais naquele assunto. Aí Gente, isso é vira... muito aí parece complicado. que você tá... Sozinho. Sozinho naquele momento. Sozinho. Isso. A minha avó, a gente conversa muito, né? E eu sempre falo, vovó, que ela sente muito. Porque, assim, eu perdi meu pai, mas ela perdeu o filho dela. Eu falo, pode falar. Fala à vontade. Se a senhora quiser chorar, a gente vai chorar junta. Se a gente quiser rir, a gente vai rir junta. E é Fala. porque ri das memórias, ri das A lembranças, pessoa não se apagou, né? Isso. A pessoa viveu Mas ali aí, com você. E o pessoal mais velho tem mais esse sentimento, né? Não vamos falar disso e tal. Mas e aí aí eu foi acho que é até muito por por isso isso também. que foi até por isso que eu decidi compartilhar Fazer o o post, texto. né? Porque eu não precisava. Sim. Eu é não pessoal, precisava né? me abrir, me expor de tal forma, expor minha dor de tal forma. Mas, inclusive ele tomou uma proporção que eu nunca Eu imaginei. vi. Eu nunca imaginei que pra mim, eu falei assim, nem vou postar vídeo que eu não quero que viralize. Sim. Aí tá lá, Postou foto, 100 mil viralizou. 100 mil visualizações. Porque é um tabu você falar da dor, do luto e tal. E muita gente chegou, eu recebi uma mensagem e já falou assim, você passou exatamente o que eu passei. Eu senti como se as suas palavras fossem minhas. Sim. Então, assim, é realmente trazer isso como algo que, por mais doloroso, gente, não tem nada mais doloroso do que isso. Entendo sua avó perfeitamente, porque, Sim. inclusive, não tem nome pra quando a gente perde um filho, Não né? tem. Porque quando você perde o pai, você é órfão. Quando você perde o marido, você é viúvo. Mas pra quem perde um filho... Assim, eu sempre penso, tipo assim, gente, se dói em mim, nela, deve ser um buraco É tão porque grande. parece que é um ciclo que não é um Não é ciclo, próprio, né? Não né? é, sim. Não é. Então, assim, eu tenho tentado. E aí, todo mundo chega com muito pisar em ovos, assim. E eu falo, gente, não precisa. Não precisa. Ela vai ser sempre lembrada. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis. E assim a gente vai seguindo. Né? Minha avó, ela perdeu uma filha também. Tem, sei lá, 50, 60. E até hoje a gente conversa sobre ela. Ela fala, porque a nenenzinha e tal. Porque ela nunca vai ser esquecida. Nunca. E eu acho que é isso. A gente precisa acolher mais quem perde, não ignorando a perda. Porque quando a gente ignora a perda de alguém, parece que você não tá dando tanta credibilidade. Eu entendo que também é uma cautela, porque como você machuca, disse, né? machuca, e aí você nunca sabe quem tá, Como falar também. quem tá machucado com isso. Mas eu acho que a gente precisa trazer isso com mais leveza, com mais clareza e com mais amor. É porque aquele negócio, vai doer sempre, Sempre. nunca vai deixar de doer. Sempre. Mas é a vida. É. A Bíblia mesmo fala, né? A gente não vai passar por essa vida sem dor. Sim, não vai. É a E a dor, ela tem algo diferente. Ela nos traz mais sensibilidade. Sim.
né? E nós, seres humanos, estão cada vez mais insensíveis, né? Então, eu acredito que isso é para nos trazer um pouco mais de sensibilidade. E eu creio realmente que o que aconteceu com a nossa família trouxe mais sensibilidade, não só para dentro da nossa casa, mas para volta. Ao seu lado, né? Muita gente esteve com a gente. Não só na perda da Maitê, mas também por todo o processo da Celine, que ficou muito tempo na UTI, então... É porque você viveu um luto e ao mesmo tempo a sua filha estava na UTI. Sim, aí eu vivi um luto e uma alegria porque minha filha mamava 2 ml no dia. Que ela estava desenvolvendo. Ah, porque eu pude pegar ela no colo, depois de 7 dias, sem nunca ter pegado ela no colo. Então, assim, foram pequenos abraços de Deus que eu ia vivendo através da evolução da Celine. Que lindo, amiga. Ai, não dá vontade de terminar. Dá vontade de ficar aqui falando até. Amiga, a gente vai finalizar hoje com um bate-volta especial, né, amiga? Isso mesmo. Ela que já tá familiarizada com os nossos episódios. Sim, já Verdade, sabe né? Tem que- esse bate-volta, nós estávamos que as dinâmicas estão... Amiga, sempre você passou assim por tudo, belíssima. Pode ficar tranquila que esse Amém. bate-volta aqui é o de menos. É o de menos. Vai, amor. Você já escondeu o chocolate dos filhos? Ah, claro. Gente, eu acho isso tudo. Claro, Aqui, ó. hoje mesmo eu comi um bolo e eu falei, vou comer logo antes do Theo acordar. Dele vai pedir, eu vou ter que dar, vai chorar, vai ficar que não. Não, sempre. Amiga, você já orou pedindo paciência e perdeu ela em 5 minutos. Ontem. Você, antes de vir pra cá, Agora, inclusive. Todo mundo, né? e deve vir uma culpa na hora, né? Nossa, principalmente com filhos. Fala, Que aqui tem, ai, meu amor e tal. Mas a gente perde paciência com o filho. Então eu falo, nossa, pelo amor de Deus, para de chorar. E as Vamos estar perguntas desmistificando do- isso, gente. Não é só eu, né? Pelo Não, amor de amiga, Deus. Amiga, não é eu só como eu. filha, imagino. Nossa, passei por algum- Nossa, esses dias eu vi um post assim, toda mãe já sonhou, já imaginou em jogar a criança no lixo. Aí uma amiga minha tinha curtido, né? Aí eu falei assim, nossa, que horror. ela, gente, não me julga, tá? É, as curtidas que você dá, você fala depois. ah, aquelas todo mundo curtidas vai, que todo fez, mundo não tá julga. vendo. Então, assim, claro. Não tem como, né? E vem a culpa, não tem como, mas... Como dizem, nasce uma Paciência. mãe, nasce uma culpa. E todo mundo acha que eu sou a rainha da paciência. Eu E não tem sou. cara mesmo. Tem cara não mesmo. sou, gente. Você tem cara de ser uma paciência. Eu engano né? bem, Deus, desculpa. Não é. Enganei Sabe mais aqui? um. Eu sou esse mesmo, enganei mais um. Nossa, parece tão calmo. Não sou. Engana-se. Esse daqui é o tópico que a gente tava falando antes de começar o pod. Já colocou o desenho só pra conseguir tomar banho em paz? Todas as respostas são sim, Já gente. coloquei desenho, até inclusive porque eu tava com dor de cabeça e eu queria deitar um pouco. Você Só que aí. dá uma- Né? Vamos assistir um relaxada. ursinho puff. Ah, tá ótimo. Incrível. Baixa. Adoro, inclusive. Já prometeu, nunca vou fazer isso quando for mãe. E fez. Nossa, eu acho que pagar esse é o língua, mais, esse é o assim, eu acho que comum, Você falar assim. que é mãe, você vai pagar a língua. Sim. Eu não lembro de um pontual, mas meu marido, ele lembra fez de um. tudo? Não, ele fez um que eu gosto de falar. Você ele gosta de falava lembrar assim, ó. Nosso filho não vai chupar bico. Ai. Eu falava assim, lógico que vai. Ele, Nossa, não. preconceito com bico. Ele, né? Eu falei, não. Eu falei, lógico que vai. Ele falou, não, porque não sei o quê. Eu falei, aham. Aí, Vai me avisando qualquer coisa. arrumando as malas da maternidade, né? Ganhei uns. Minha mãe, eu falei, vou lavar. Eu falei, põe na mala. Aí, na primeira noite que Meu ele Deus. passou, eu já tinha dado mamar e tal. E o Theo chorando. E ele que ficou no hospital comigo. Aí ele, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu falei, amor, tem um bico na mala. Aí ele, não é possível que eu vou pagar língua logo no primeiro dia. Nossa, logo no primeiro No dia. primeiro dia ele pagou língua. E ele pegou o bico já e aí acabou. E aí, ficou. Nossa, que bom que ele pegou o bico, né? Glória a Deus. Nossa, acho Gente, que quem a minha que irmã fica fala contra o bico? tanto disso. A minha irmã fala assim, porque o povo tem preconceito com bico. Eu- Quando você era gente, criança, ó. tudo que eu fazia era tacar um bico na sua boca. Ela falava que eu chorava, ela, bico. Chorava, bico. Nossa, Eu sou mas- aquela assim, porque na frente vai ter. Não, vamos resolver o BO de agora. O BO de agora é esse. Dentista tem de monte. A gente resolve isso rapidinho. Eu falei, qual que é a situação que precisa resolver agora? É essa? Então vamos. Já usou a frase, acho que não, mas já usou a frase, Deus tá vendo. Aí eu falei isso pra umas amigas minhas. Ah, tá adoro. Eu falo. Deus tá vendo. Elas assim, não sei o que, você...
Eu posso até não te julgar, mas Deus tá vendo. Ixi, eu minhas amigas, gente, é assim. Tem uma amiga minha mesmo que eu falo... Vigia que você é crente. Deus tá vendo. Às vezes ela posta algum story indo pra algum lugar. Eu falei assim, Deus tá vendo, tá? ela já... Meu Deus do céu. Eu sou não vou fazer dessas. nada. Por último, já chorou escondido no banheiro? Ixi. O caos acontecendo. Gente, só um minutinho. Ixi. Eu amo. Não, gente, nesse último ano, então, que eu Nossa. fiz... Ai, não quero... deixar aquele clima Desmontar na pesado. frente de Então, todo mundo. deixa eu ir ali no banheiro lavar meu cabelo. Que aí você lava o cabelo, porque o olho fica vermelho, Sim, né? Aí, ó, que você lava o cabelo, você desfaz. Não, deve ser shampoo. Sim. Já lava o cabelo, já chora aqui, já melhora ao mesmo tempo, já lava o Ai, rosto. total, gente. Amiga, arrasou. Você brilhou. Bem. Fico muito feliz que você aceitou vir. A gente se sente muito honrada com a sua presença. Eu fico feliz Foi tudo. demais com o convite. Muito Tem alguma obrigada coisa que você por quer ter... falar pra elas? Desculpa, você pode falar. Não, eu só ia agradecer por ter compartilhado todo o seu processo, tanto da Camis profissional, tanto da Camila como pessoa, sem ser a Camila profissional, profissão. E claro, também sua experiência que você teve, uma experiência que você ainda está vivendo, ainda tem muito pra viver e muito pra aprender ainda. E com certeza todo mundo que te acompanha vai sentir o amor de Deus Amém. por meio de você. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado. Agora já vamos. Tem alguma coisa que você quer compartilhar? Alguma coisa que você quer falar pras meninas? Alguma coisa que você quer dar de dica, de inspiração? Acho que a dica que eu posso dar é ali, né? Isso mesmo. Que eu quero dar é se permita conhecer a Deus como Pai. Se permita viver um relacionamento de filha, amada, que com erros, com acertos, é amada. E desfrutar da bondade dele e da misericórdia dele. É isso. Não precisa dizer mais nada, né, gente? Gente, obrigada por mais esse episódio. Semana que vem a gente se vê aqui, já segue, tá? Inclusive, a gente está gravando tudo aqui da Master Produções. A gente vai deixar o @ pra vocês bem lá na descrição pra vocês já entrarem. Fazem tudo de audiovisual, né, amiga? Isso Tudo mesmo, isso. vocês aproveitaram a câmera sensacional, o nosso áudio impecável, profissional. o nosso cenário, e isso é só um pouquinho do que eles fazem. Como a Yas disse, toda a parte de audiovisual, de produção. Então, assim, eles são maravilhosos. Sigam eles no Instagram, tá? A gente vai deixar aqui pra vocês e acompanhem tudo por lá. Beijo. Até mais. Tchau!